A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, Editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020. Estamos estudando o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo Bispo Abner Ferreira. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de aprendermos preciosas lições para nossas vidas. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, nos alegramos na Tua presença por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua palavra. E nesse momento, Pai, nós te pedimos pela Tua bênção, pela Tua direção. Nós te pedimos pela sabedoria que só Tu pode nos dar para enfrentarmos as adversidades desta vida. Sê Tu conosco, abençoando a cada irmão, a cada irmã, visitando seus lares, suprindo todas as suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer mais uma vez pela sua companhia, pela sua participação neste canal e pedir que você deixe aqui o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo com outros irmãos e também colaborando com seus comentários acerca desta lição estudada. Este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a 12ª lição desta revista, que traz como título O fiel experimenta socorro divino, mesmo em tempos de crise. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos aqui nesta lição são os de número 33, 107 e 330 e podem ser encontrados aqui no nosso canal e também nos nossos blogs revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áudio de hoje encontra-se no Salmo de número 34 e o versículo 17. E assim diz a palavra do Senhor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. A verdade aplicada de hoje nos diz que o fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus mesmo no dia mau. Os textos de referência encontram-se no livro do profeta Daniel, capítulo 6, e os versículos 4, 8, 21 e 22. E assim diz a palavra de Deus. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O primeiro objetivo desta lição é explicar que o Senhor fecha a boca dos leões. Como havia sido predito pelos profetas, o reino da Babilônia foi derrotado por uma coalizão formada pelos medos e persas. A Bíblia de Estudo Arqueológico nos traz a informação de que os registros feitos pelo historiador grego Heródoto, 480 a 425 a.C., em seu livro História, combina com o registro profético de Jeremias, capítulo 50 e 51, e com a informação de Daniel de que a Babilônia caiu numa noite, durante um festival onde aconteceu o banquete de Belsazar, escrito em Daniel 5, 30 e 31, pondo fim
ao magnífico Império Babilônico, a cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor viu em sonho, como fora profetizado, e teve início o Império Persa, que foi o segundo império mundial. Segundo os historiadores, Dario governou Babilônia enquanto Ciro completava suas conquistas no norte e no oeste, por uns 2 anos. Vemos em Daniel 9:1 a afirmação de que ele foi constituído rei sobre os caldeus. E em Daniel 5:31 diz que Dario recebeu ou apoderou-se do reino. E no capítulo 6, um dos mais conhecidos da Bíblia, vemos que Daniel já se encontra na corte persa. O relato que lemos no capítulo 6 de Daniel tem um conteúdo muito semelhante ao do capítulo 3, onde vemos que por se negar a cometer um ato de idolatria, Daniel se vê diante da necessidade de enfrentar a morte. Mas Deus o salva milagrosamente, como antes salvara os 3 jovens lançados na fornalha, em Daniel 3:1-30. Tópico 1. Daniel não abriu mão de sua identidade. Apesar de ter sido retirado ainda jovem do meio da sua família e da sua pátria, Daniel continuou firme na fé, servindo a Deus mesmo no cativeiro babilônico. Ele foi um autêntico servo de Deus que jamais negou a sua fé, mesmo quando correu o risco de morte. A integridade do seu caráter implicou diretamente numa disposição interior para se manter fiel aos princípios que aprendera desde criança sobre o Deus de Israel. A sua fidelidade a Deus e integridade moral se evidenciaram em meio àquela cultura pagã babilônica, onde manteve-se íntegro, crente, honrando a Deus em tudo o que fazia, sendo íntegro nas atividades políticas a que era submetido e respeitando as autoridades superiores. Ele cumpriu com excelência tudo o que foi colocado sob sua responsabilidade. No entanto, quando Daniel foi desafiado pelos ministros do império a abandonar a fé, a sua comunhão com Deus, ele não cedeu. Continuou perseverante na presença do Senhor por meio de suas orações, ainda que isso lhe custasse a sua integridade física. Daniel manteve-se fiel a Deus. Como fruto da formação moral e espiritual recebida de seus pais, as atitudes de Daniel fizeram-no desafiar a ordem do rei da Babilônia, a maior autoridade do mundo, o rei da maior potência mundial da época. Analisando sob a ótica do mundo atual, ele tinha todos os motivos para se render aos atrativos babilônicos e até se revoltar com a sua situação, já que era servo de Deus desde criança. No entanto, ele frutificou na terra dos babilônicos e serviu a 3 reis diferentes, mantendo a mesma fidelidade, pois tudo o que fazia com excelência. É da vontade de Deus que nós, cristãos, façamos o nosso trabalho com excelência, tanto na obra do Senhor, quanto na nossa vida profissional, secular. Que sejamos reconhecidos pela excelência do que fazemos. O apóstolo Paulo exortou os cristãos colossenses com essas palavras: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Colossenses 3:23. Nos dias atuais, ao lermos a história de Daniel e a de seus amigos, somos desafiados a termos mais firmeza de caráter e nos fortalecermos na fé em Cristo para servi-lo com fidelidade, adotando uma postura moral que jamais negue a fé e a ética cristãs perante o mundo. Muito temos que aprender com o testemunho de Daniel. Ele não perdeu a sua identidade, mesmo sendo obrigado a viver e servir como escravo em um lugar rodeado por más influências, idolatria, imoralidade e tantas outras coisas totalmente desfavoráveis para o exercício da sua fé. Ele permaneceu sendo luz mesmo em meio às trevas babilônicas. Nos dias atuais também nos deparamos com toda sorte de idolatria,
maldades, corrupção e pecados no mundo. E mais do que nunca devemos manter a nossa identidade de cristãos. Ser um povo diferente, que ande exatamente na contramão da desvalorização da ética, da moral, dos bons costumes, dos valores cristãos. O mundo está em trevas espirituais, mas o Senhor Jesus nos diz na sua palavra que devemos ser diferentes e brilharmos na escuridão aonde estivermos. O Senhor falou: vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5, 13, a parte A do versículo e 14. Subtópico 1.1. Decida não se contaminar com o mundo. Já vimos na lição anterior que, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, o jovem Daniel, assim como seus 3 amigos, manteve o firme propósito de não se contaminar com os manjares do rei. Não se deixou iludir pelos encantos e suntuosidade do lugar. Não cedeu aos seus costumes e permaneceu fiel a Deus o tempo todo. Diante do jovem Daniel, haviam todas as oportunidades para se contaminar com os costumes e idolatria babilônica. Mas ele escolheu não pecar contra o seu Deus e foi firme na sua decisão, mesmo diante do perigo de morte. Talvez nesse exato momento você esteja se perguntando: como posso me manter puro diante de uma sociedade tão corrompida como essa em que vivemos? Quem sabe a resposta viesse mais clara se nos perguntássemos: quais hábitos e costumes podemos abandonar ou o quanto podemos nos afastar das coisas desse mundo para nos aproximarmos mais de Deus? Vivendo num ambiente cultural e religiosamente diferente, Daniel conseguia se afastar de toda e qualquer distração ou impedimento para manter a prática da oração. E 3 vezes ao dia, ele dobrava os seus joelhos para falar com Deus, louvar, agradecer e bendizer-lhe o nome. Eis o segredo de uma vida vitoriosa nos dias de Daniel e também nos dias atuais, nos dias da igreja. Ter intimidade com Deus e sermos fiéis a Ele. O Senhor nos orienta na sua palavra: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Demonstramos que amamos a Deus quando nos afastamos ou recusamos praticar tudo aquilo que vem nos afastar dele. Daniel é um modelo de excelência para todo cristão que procura ter uma vida de retidão e compromisso com o Evangelho de Cristo, seus valores e ética moral. Ele nos dá um claro exemplo da possibilidade de um cristão conciliar a sua vida social e profissional com uma vida de oração e compromisso com o Senhor Jesus Cristo, conforme Daniel 6,10. Ele não trocava o seu relacionamento com Deus por nada deste mundo, porque sabia que a imponência, a ostentação e poder político e religioso da Babilônia escondiam a corrupção e o engano, o que mais tarde resultaria na queda daquele império. Subtópico 1.2. O espírito excelente de Daniel. O comentário bíblico Beacon nos traz a seguinte informação, abre aspas: na reorganização do governo, Dario seguiu a política liberal de Ciro e logo dividiu a responsabilidade da administração. A nomeação de 120 presidentes sobre os quais foram colocados 3 príncipes pode ter sido um arranjo temporário para assegurar a coleta regular dos impostos e manter um sistema de arrecadação e contabilidade. Dos 3 príncipes, Daniel se distinguiu e Dario encontrou nele um espírito excelente e planejava estender sua autoridade sobre todo o reino. Fecha aspas. Daniel foi o tipo de servo que inspirou confiança nos seus superiores. O rei Dario ficou sabendo sobre sua reputação de honestidade e de sabedoria, aquilo que a Bíblia chama de um espírito excelente, conforme Daniel 6,3.
Sabia também que o rei Nabucodonosor o havia colocado como governador da Babilônia, conforme Daniel 2,48, e resolveu nomeá-lo como um dos seus 3 príncipes do reino, reconhecendo a excelência em tudo que fazia. Nessa época, Daniel deveria ter em torno de 85 anos, ou talvez se aproximasse dos 90 anos. Ele tinha passado por diversas crises políticas naquele reino, mas a sua reputação de homem íntegro e honesto chegara ao conhecimento dos novos governantes. A nossa boa reputação testifica a nosso respeito como servos de Deus e igreja do Senhor Jesus. Não esqueçamos esse detalhe. Subtópico 1.3. Um homem notável. Muitos cristãos são reconhecidos pela sociedade em que vivem por causa do seu bom testemunho, do seu nome limpo na praça, da excelência do seu caráter, seus dons naturais e espirituais e da obra de suas mãos, sendo notados por onde passam. Daniel era um desses homens notáveis para Deus e para a sociedade babilônica, que tinha o hábito de procurar entre os povos conquistados jovens talentosos a fim de treiná-los para serem homens experientes na corte e terem então uma mão de obra especializada e barata. Desde o início do seu cativeiro foi notadamente reconhecida a sua sabedoria, competência e instrução ao se mostrar douto em ciência e versado no conhecimento, conforme está escrito em Daniel 1,4. A presença de Deus na sua vida fazia toda a diferença. E por isso ele era notado por Deus e até pelos ímpios da Babilônia. Isso nos leva a pensarmos: que tipo de cristão temos sido diante do Senhor Jesus? Que tipo de testemunho nós temos dado em nossas igrejas, nas nossas famílias, no nosso trabalho e na sociedade em que vivemos? Se alguma notoriedade temos, essa tem glorificado a Deus? O segundo objetivo desta lição é mostrar a importância de termos uma vida de oração. Tópico 2. Integridade em tempos de crise. Integridade é uma palavra que tem origem no latim e refere-se à retidão e pureza de alguém, que não foi influenciada ou alterada. Essa é uma das virtudes mais valorizadas entre os seres humanos, pois garante absoluta retidão sobre aqueles que a praticam. A integridade do cristão é resultado de uma vida de santidade, de separação do pecado e de todos os males gerados por ele, para viver de uma forma exemplar, que agrada a Deus e dá testemunho ao mundo mesmo em tempos de crise. Quem é íntegro age com base nos princípios destinados à realização do bem, das coisas boas e do bem-estar comum, não importando as circunstâncias ou local onde se encontre, pois sempre faz o que lhe corresponde e não só o que lhe convém, respeitando a si mesmo e aos outros. Quem é íntegro procura viver honestamente, em verdade, com decência e honra, e faz aos outros o que gostaria que lhes fizessem também, como nos diz o Senhor Jesus na sua palavra: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. O que uma pessoa íntegra diz é o mesmo que ela faz. O seu comportamento na vida privada é o mesmo que em público, assim como foi com Daniel. A palavra do Senhor nos ensina a sermos íntegros em todo o tempo, ainda que em dificuldades. Está escrito: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Provérbios 28:6. Como cristãos que somos, sejamos íntegros no nosso viver diário, glorificando a Deus com o nosso testemunho perante todos, ainda que isso cause a inveja e o descontentamento dos nossos adversários. A Bíblia nos mostra que desde a sua juventude, Daniel foi um exemplo de homem íntegro e honesto. No cativeiro, viveu subordinado a reis diferentes, ímpios. Vivenciou crises políticas como a conquista da Babilônia por Ciro, mas a sua reputação de homem íntegro e honesto sempre chegava ao conhecimento dos novos governantes.
A presença de Deus em sua vida o habilitava a servir com excelência onde fosse necessário, para a glória de Deus. É a presença de Deus na minha e na sua vida que faz toda a diferença no ambiente onde trabalhamos, no meio em que vivemos. Subtópico 2.1: Separado de seu povo e de sua terra. A conquista de Judá pela Babilônia trouxe para Daniel perdas irreparáveis. Levado à força para uma terra estranha, onde seria o seu cativeiro, aquele jovem viu seus sonhos, o seu projeto de vida sendo desmoronados de uma hora para outra. Foi brutalmente separado de uma família maravilhosa, das pessoas amigas, da sua sociedade, do templo onde podia adorar a Deus e aprender a sua palavra, para ser levado cativo a uma terra estranha e idólatra. Entretanto, nada disso foi capaz de separar o jovem Daniel da presença de Deus durante toda a sua vida. As instruções familiares que ele recebeu lhe deram uma base sólida na fé, que permaneceu por toda a vida. E aqui vemos a importância de ensinarmos aos nossos filhos os valores cristãos e a palavra de Deus. Literalmente se cumpriu em Daniel o que está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Nada foi capaz de separar Daniel da presença de Deus, e isso fez a diferença. Isso nos mostra claramente que nada e ninguém pode nos separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do seu imenso amor por nós, conforme está escrito em Romanos 8, 38 e 39. Quando verdadeiramente servimos a Deus com integridade de coração, nada é capaz de nos separar da sua presença, do seu amor e cuidado aonde estivermos, não importa as situações difíceis que tenhamos que passar. As tribulações da vida, as angústias e provações jamais poderão nos separar da presença do Senhor. Creia nessa palavra. Subtópico 2.2: Decreto de morte. Ser fiel a Deus e andar nos seus caminhos não nos isenta de passarmos pelas provações da vida, enquanto estivermos neste mundo. No capítulo 2 do livro de Daniel, lemos que o rei Nabucodonosor teve um pesadelo horrível, um sonho que lhe deixou perturbado e convocou todos os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhe dissessem qual foi o sonho e a sua interpretação. Eles se apresentaram diante do rei pedindo que o monarca lhes dissesse o que sonhara, para que então interpretasse, pois era impossível saberem o que ele sonhara. Então o rei Nabucodonosor decretou como punição por não poderem lhe revelar o sonho, um decreto para que fossem mortos todos os sábios da Babilônia em razão desse vergonhoso fracasso, conforme Daniel 2, versículos 12 e 13. Ao saber sobre esse decreto, Daniel imediatamente falou com o capitão da guarda real, que a ordem sanguinária do rei não precisava ser cumprida, pois o significado do seu sonho seria revelado, o que afirmou posteriormente ao próprio Nabucodonosor. O jovem Daniel agiu com ousadia e retornou para casa e falou com seus amigos para que juntos orassem pela revelação divina, pois a vida de todos estava em perigo, conforme Daniel 2, 17 e 18. A Bíblia diz que naquela mesma noite, o Senhor Deus revelou a Daniel em sonhos a visão dos mesmos eventos com os quais o rei sonhara, Daniel 2,19. E ele então foi levado à presença do rei para lhe revelar o sonho e a sua interpretação sobre o futuro político do mundo gentílico até os últimos dias. O rei sonhara com uma enorme estátua, que tinha a cabeça de ouro, representando o seu próprio reino e o poder do Império Babilônico, que foi uma grande potência mundial. O peito e os braços eram de prata, representando o poder do Império Medo-Persa. O ventre e os quadris eram de bronze, representando a Grécia. E as pernas e pés eram de ferro e barro, representando o Império Romano. Enquanto o rei via essa grande estátua em sonho, uma enorme pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas
e bateu violentamente nos pés da estátua e a esmiuçou. Daniel 2, 34 e 35. Indicando que no tempo do último poder mundial, o Deus dos céus esmagaria todos os reinos da terra com essa pedra, que representa o Senhor Jesus Cristo, para então estabelecer um reinado eterno, conforme Daniel 2, 44, 45. Após essa grande revelação, o rei Nabucodonosor se prostrou perante Daniel, reconhecendo que o seu Deus estava acima dos deuses, e recompensou o jovem e fez dele chefe dos sábios e governador de toda a província da Babilônia. Esse é o Deus ao qual servimos, que muda de uma hora para outra o decreto de morte em bênçãos na vida daquele que nele crê e confia. Aquilo que hoje pode parecer impossível para nós, o Senhor pode transformar no momento e nos abençoar grandemente. A situação que parece sem saída e o fim para você hoje pode ser transformada pelo Senhor Jesus em uma nova oportunidade de vida plena com Deus, cheia de bênçãos e das misericórdias do Senhor. Subtópico 2.3: Inveja. O capítulo 6 do livro de Daniel nos traz uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. O Império Babilônico tinha sido conquistado por Ciro e agora Daniel se encontrava na corte persa, onde o rei Dario o nomeou um dos 3 presidentes sobre os 120 sátrapas que administravam as províncias do Império. Graças ao espírito excelente de Daniel, sua boa reputação e notoriedade em tudo que fazia, Dario pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, conforme Daniel 6:3, a parte B do versículo, pois precisava de homens de sua confiança para inspecionar todo o trabalho, as arrecadações do reino. Isso despertou a inveja dos outros presidentes, colegas de liderança, bem como dos sátrapas, que passaram a procurar motivos para acusá-lo de algum erro em seu trabalho, culpá-lo de algum crime, mas sem sucesso. Isso acontece até hoje. As pessoas que trabalham com honestidade e fidelidade aos seus superiores sempre incomodam os maquinadores desonestos, os corruptos, que só querem levar vantagem em tudo. Então armaram uma trama diabólica contra ele, conforme Daniel 6, 4 ao 9, procurando uma maneira de atacá-lo no seu ponto mais forte, sua fé e a lei do seu Deus, Daniel 6, 5. E acabaram convencendo o rei a publicar um decreto que proibia que se orasse a qualquer deus ou a qualquer homem, senão ao rei. Todo pedido durante aquele espaço de tempo só podia ser direcionado ao rei. Os conspiradores mentiram quando declararam ao rei que todos os administradores reais apoiavam aquela proposta de decreto, sabendo que Daniel, sendo o principal dos 3 administradores, nem sequer tinha ouvido ou sido consultado sobre essa ideia. Segundo os estudiosos, naquele tempo era comum entre os governantes medos e persas se colocarem no lugar de um de seus deuses e requerer a adoração do povo. E o rei se deixou levar pela conversa e sancionou o decreto. Quantas pessoas têm sido usadas pelo diabo para sabotarem, mentirem e prejudicarem os filhos de Deus por causa da inveja. Precisamos ter consciência de que o inimigo sempre intentará contra cada cristão, com suas armadilhas, e fará de tudo para nos afastar da oração e da comunhão com Deus. Veja que reação teve aquele homem de Deus. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Daniel 6:10. Diante daquela situação adversa, vítima da inveja e astuta cilada dos seus inimigos, ele não se deixou desistir da oração, da sua comunhão com Deus, que tanto o abençoava,
mas foi persistente. Essa atitude nos ensina lições preciosas. Daniel tinha o seu lugar secreto onde podia fazer o tipo de oração que decide batalhas espirituais. Ele orava com propósito, com perseverança, constância e gratidão a Deus, fortalecendo cada dia sua intimidade e comunhão com o Todo-Poderoso. Daniel é um exemplo de servo de Deus que, mesmo em tempos difíceis, de tribulação e tristeza por tudo que havia perdido, como a sua família, sua casa, sua pátria, ainda conseguia adorar e agradecer a Deus por tudo. Que o Espírito Santo nos ajude a orarmos como convém e nos guarde de toda trama invejosa, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3,16. O terceiro objetivo desta lição é ressaltar que o Senhor sempre nos dá o escape. Tópico 3. O perigo da vaidade. Ao aceitar a proposta de assinar aquele decreto tão absurdo, o rei Dario não tinha ideia de que isso poderia prejudicar os seus próprios planos e nem que poderia perder um oficial tão excelente como Daniel. O comentarista desta revista afirma que a perspectiva de ser tratado como Deus foi por demais atraente para o rei. Subtópico 3.1. Fé em meio aos invejosos. Como já foi abordado no subtópico 2.3, nenhum motivo havia para acusarem Daniel, nem quanto à sua vida profissional, nem socialmente, e tampouco contra sua vida pessoal, pois em tudo ele se portava de forma exemplar, o que despertou a inveja nos corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia. A inveja nasce da maldade do coração do homem, torna-se um vício e gera muitos outros males. A palavra de Deus nos diz que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Provérbios 14:30. A inveja age como um veneno mortífero no nosso corpo. Entretanto, Daniel tinha paz com Deus. E apesar de já estar com uma idade avançada, tinha serenidade para lidar com as situações adversas. O que podemos observar na forma como ele manteve a sua rotina de adoração a Deus quando soube daquele decreto absurdo. Aqueles invejosos de plantão não perderam a oportunidade de colocar o plano diabólico de acusar o homem de Deus e se apressarem para lhe fazer o mal. Uma das muitas advertências encontradas na palavra de Deus contra a maldade nos ensina que o Senhor aborrece o coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, conforme está escrito em Provérbios 6:18. Se devemos ter cuidado, vigiar para não sermos prejudicados pela inveja, muito mais cuidado e vigilância devemos ter para não nos tornarmos invejosos e prejudicarmos o nosso próximo. Ao ver que queriam prejudicá-lo, Daniel fez o que todo cristão deve fazer quando se sente perseguido ou injustiçado. Entrou para o seu quarto e foi orar, como de costume. Daniel 6:10. Não podemos jamais abrir mão da oração nos momentos complicados da vida, pois esse é o canal de comunicação instantânea, direta, entre o crente e Deus. Mateus 6:6, para colocar a nossa fé em ação. Daniel mostrava sua fé por meio da sua obediência ao Senhor e orava sempre voltado para o lado de Jerusalém, aonde estava o templo de Deus, o símbolo da fé judaica. Salomão adotara esse procedimento na oração de dedicação do templo, conforme está registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 44 e 48. Segundo livro das Crônicas 6, 36 ao 39. Maior do que as pessoas que nos invejam e querem nos prejudicar é o Deus ao qual servimos. Subtópico 3.2. Daniel e sua intimidade com Deus. Ele mantinha uma íntima comunhão com o Senhor e era perseverante, orando 3 vezes ao dia, demonstrando toda a sua humildade e dependência de Deus. Ele não começou a orar no momento da crise.
Mas ele já tinha começado bem antes. Ele mantinha uma prática constante na sua vida, adorando a Deus em obediência, santidade, amor e serviço, diferente de muitos que só correm para a oração quando estão sofrendo. Como igreja amada do Senhor Jesus, temos livre acesso a Ele por meio das nossas orações. A nossa intimidade com o Senhor Jesus nos fortalece, nos torna pessoas melhores, nos dá sabedoria e livre acesso para falarmos com Ele em oração o tempo todo. Precisamos manter o hábito da oração, os momentos de ficarmos a sós com Deus. Precisamos manter um ritmo de comunicação com o Senhor Jesus, como está escrito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Filipenses 6,18. Precisamos ler mais a Bíblia, conhecer mais o Deus ao qual servimos para nos fortalecermos na fé e testemunharmos as maravilhas que só o Senhor faz na vida do cristão. Subtópico 3.3. Companhia divina na hora da crise. O rei ficou aflito ao perceber que fora enganado e receber a acusação de que Daniel desobedecera o seu decreto e continuava orando a Deus como era de costume. Principalmente pelo fato de ser o homem de Deus, o seu amigo e seu braço direito no governo do império, e tentou encontrar uma saída para não mandar executá-lo. Porém, aquele decreto era irrevogável, conforme Daniel 6, 14 e 15. Como acontece com todo mundo, mais uma vez, a hora da crise chegou para Daniel. Ele foi preso e jogado na cova dos leões famintos, injustamente, e a entrada foi fechada com uma grande pedra e selada com o sinete do rei. Dario retornou ao palácio arrasado e passou uma noite terrível, sem conseguir comer e nem dormir por causa do que acontecera com Daniel. Está registrado em Daniel 6, 17 e 18. No raiar do dia, correu até a cova, ordenou que a pedra fosse removida e clamou angustiadamente, perguntando se por acaso o Deus de Daniel teria conseguido livrá-lo dos leões. Qual não foi a alegria daquele rei ao ouvir a resposta de Daniel? O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel 6:22. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas esteve com ele na cova. Fez aqueles leões famintos jejuarem e não permitiu que nenhum mal acontecesse com o seu servo fiel. Glória a Deus. Sobre esse relato, o comentário bíblico expositivo diz que, abre aspas, com uma só palavra, o Senhor poderia ter fechado a boca dos leões. Em vez disso, porém, escolheu enviar um anjo para realizar essa tarefa. O anjo não apenas controlou as feras famintas, mas também fez companhia para Daniel, da mesma forma como o Senhor havia andado com os 3 judeus que Nabucodonosor jogou na fornalha de fogo. Daniel 3, 24 e 25. Fecha aspas. Os inimigos de Daniel tiveram o trágico fim que o haviam desejado. E o nome de Deus mais uma vez foi glorificado na vida do seu servo. Tudo o que precisamos na hora da angústia, da crise, é termos a presença do Senhor Jesus conosco, seja na fornalha, seja na cova. Para concluir, os homens que tramaram a morte de Daniel acabaram sendo um canal de bênçãos para promovê-lo. Verdadeiramente, a história de Daniel nos adverte que em meio às crises vale a pena ser fiel ao Senhor. Quero aqui convidar você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com. Baixe ali os slides referentes a esta lição, ouça os 3 hinos da harpa cristã sugeridos pela revista e também acesse os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org, que está em construção, também aguarda a sua visita. Disponibilizamos ali os hinos da nossa harpa cristã,
com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, comente sobre esta lição e também compartilhe este vídeo com outros irmãos em Cristo, com aquelas pessoas que você gostaria que ouvissem também esta palavra. Compartilhe também nas suas redes sociais, se for possível. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.